Olá, para quem ainda não me conhece, meu nome é Guilherme, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Oráculos da Fênix. Comigo está tudo bem, eu espero com vocês também. Para quem estiver chegando aqui agora, sentir afinidade com a energia do canal, peço que vocês, por gentileza, se inscrevam, assinem o sininho das notificações para não ficar por fora de nenhuma novidade que eu vier trazer para vocês aqui. Curtam, comentem, compartilhem com quem achar conveniente, bem válido. Não se esqueçam de dar uma olhadinha na descrição do vídeo, tem informações importantes lá, bem como meu contato direto com a rede vizinha para agendamento de leituras particulares, onde poderão fazer agendamento de leitura por perguntas, tá? Também trabalho com mesas radiônicas, com reiki. Então, para quem quiser saber os reikis dos quais eu sou sintonizado e as mesas radiônicas com as quais atuo, é só perguntar no privado daquela rede. Peço que ignore qualquer tipo de ruído externo. Essa leitura é coletiva, intuitiva, temporal, portanto não irá ressoar com todos, pega apenas aquilo que ressoar com a energia de vocês. E é isso, tá, gente? Vamos ver qual a mensagem que nós temos aqui. Peço desculpas para vocês se eu estiver fungando, tá? É porque eu estou gravando no período da manhã, então eu sempre acordo assim. Vamos ver para qual grupo nós estamos falando. Vou colocar o chão. Rato. Comunicação. A carta da carta. Não, ainda não pulou. Carta da espiritualidade. Ratos. Criança. Caminho. Foice. Chave. Clarifica para mim, por favor, o caixão. Nuvens. Mais uma. Jardim. Eu vejo alguém aí confusa em relação a algum término, tá? Algo que muito possivelmente eu vejo aqui que esse algo já terminou com um grande desgaste, um período de turbulência, pode ser um desgaste emocional, pode ser um desgaste energético de maneira geral. Clarifica para mim, por favor, essa comunicação. Carta da carta. Pode ter sido também um desgaste financeiro. A gente tem aqui o trevo e os peixes. Alguém que terminou algum ciclo com um grande desgaste financeiro. Eu sinto aqui emocional, mental, sim, pode ser, mas financeiro também. E eu sinto que esse término aqui foi em relação a uma mulher. Algum ciclo terminado em relação a uma mulher. Eu vejo aqui como essa mulher sendo essa pessoa desgastante. Eu não vejo essa mulher como sendo a desgastada da situação. Eu não sei de certa forma se esse desgaste se deu por causa da condição de uma... Eu vejo aqui muito claramente talvez esse desgaste se deu também por uma condição de uma criança. Talvez esse seja até algum tipo de continuação em relação às tiradas que eu fiz anteriormente de uma mulher que utiliza de uma criança, né, que tem com contexto, para poder trazer um desgaste financeiro. Angariar mais do que tem direito, por exemplo.
E aqui eu vejo que talvez pode ser um homem tentando ceifar uma situação. Mas ele não encontra caminhos para fazer isso de uma maneira sadia, sólida e que não haja prejuízos, maiores prejuízos. Vamos ver mais sobre uma situação. É como se ele tentasse buscar uma forma de sair desse contexto, mas é como se ele não visse resolução em relação a isso, porque é como se ele não tivesse meios ainda. Ele precisa de uma chave, ele precisa de uma solução para poder sair desse contexto sem sair lesado. É como se fosse uma continuação de uma tiragem que eu vi sobre uma pessoa que não saía num contexto de relacionamento para uma situação de divórcio, porque essa mulher ela meio que pressionava ele financeiramente, queria levar mais do que ela teria direito. Ou então, pelo menos nessa situação, numa partilha de bens e numa condição de não seria guarda, mas uma condição de pensão, ele sairia prejudicado. Cara, fica pra mim, por favor, a situação. Fala mais sobre essa situação, por favor. Fala mais sobre essa situação. Luiz. Torre. Criança. Ratos. Lírios. Clarifique para meu avô os livros. O livro. Tá vendo? Eu vejo uma condição de confusão, porque o homem ele não consegue alcançar uma visão de como que ele vai fazer para que ele pensa. É isso mesmo. Ele ama a família dele. É como se ele sentisse nesse momento que fosse uma condição até de desamor também a partir desse contexto. Se afastar dessa família. Ele está confuso em relação a como que vai ser esse casamento ele encerrando, e em relação a isso ele tem um desgaste que mexe muito com a paz de espírito dele. Não é uma condição só do financeiro, tá? Eu vejo que o financeiro também, mas eu vejo uma condição de talvez, como eu já falei pra vocês, quer ver? Essa criança está sendo usada, tá vendo? Só confirma, essa criança está sendo usada de certa forma para poder prender esse homem. Esse homem ele se sente preso emocionalmente. E essa carta ela também vem a confirmar tudo que eu venho dizendo aqui para vocês. É como se esse contexto ele tentasse sair, mas por conta de filhos, não consegue encontrar uma chave, um caminho. Não só numa condição, como eu já falei, uma condição do financeiro, mas também emocional. Ele tem medo de perder o contato, tem medo de causar algum prejuízo emocional nessa criança. Perdão, gente. Só um momentinho. Voltei aqui. Nossa, de manhã é horrível. É horrível. Essa coisa dos espirros. Não é resfriado nem nada. Eu acordo assim, espirrando. Não sei se é alergia, pólen, não sei. Enfim, então é isso aqui que eu vejo aqui. Tá vendo? Aqui nesse contexto todo, um distanciamento que pode causar algum tipo de desequilíbrio ou prejuízo emocional para essa família, para esse lar. Que no caso é representado por essa criança aqui. A preocupação dele é muito grande em relação a essa criança, como que vai ser, olha aqui a turbulência emocional e mental que ele está. Como que vai ser esse distanciamento do lar. Eu considero que seja um homem. De quem nós estamos falando aqui? De quem nós estamos falando? De quem nós estamos falando? Trevo. Cruz. Cão. Torre. Cara, aqui tem por favor, trevo. Chave, tá vendo? Ele está verificando como
essa pessoa que eu estou falando está pesando quais os prós e os contras. A chave é justamente isso. Se é auspicioso, me vê a palavra aqui é cruz e espada. Se é auspicioso, largar desse relacionamento. Clarifica por favor, cão. Pulou as estrelas e a casa. Eu vejo aqui que, de certa forma, essa pessoa ela está muito... É uma pessoa, de certa forma, de maneira geral, muito leal à família, tá? Seja com quem eu estiver falando aqui, pode ser um contexto não se apega a gênero, pode ser uma mulher ou um homem, apesar de que quem causa esse desgaste é uma mulher. Então, ou é um relacionamento homoafetivo, ou nós estamos falando aqui para homens, tá? Claro que vocês podem sempre inverter o papel, mas é que eu vejo aqui uma condição de muito, em parte, uma pessoa pensando num distanciamento. Está entre a cruz e a espada, como eu já falei que eu senti aqui. E essa questão toda em xeque é se é auspicioso ou não sair. Justamente por conta desse... Quer ver? O que tem a torre aqui? Só confirmando o que eu estou pensando aqui. Mas eu vou tirar mais uma. Tá vendo? Como que vai ser o distanciamento? O distanciamento em relação a esse contexto, em relação a essa criança, em relação a essa família. Talvez essa pessoa tenha medo de uma espécie de alienação parental. Eu vejo aqui nitidamente que não é só uma condição financeira. Tem uma complicação financeira, mas tem um distanciamento também que essa pessoa reluta muito. Vou ver com o oráculo energético, faz muito tempo que eu não tiro, tá? Tá, e aí? O que a espiritualidade auxilia para essa pessoa que está, como vê aqui, né, entre a cruz e a espada, em relação a esse divórcio? Trem. Nossa, juro pra vocês que me veio essa palavra aqui. Mova-se na direção da sua felicidade. Me veio essa frase na cabeça. E olha aqui, essas duas cartas já confirmam muito do que eu pensei. Mova-se na direção da felicidade. O que vai te fazer bem. O que vai te fazer sentir livre. Ó. Só confirmando. Às vezes é muito difícil, mas por vezes, para uma criança... Floresta, olha aqui. Só está confirmando tudo que eu venho falando aqui. A formação, a construção, a base, né? Você por muitas vezes acha que duas árvores, né, que seriam o pai e mãe, tem que estar juntos para poder manter a firmeza emocional, mental, psicológica em relação a essa criança. Mas talvez a própria divergência de vocês e a não felicidade pode trazer um prejuízo muito maior para essa criança. Tá? Olha aqui. Se aqui não confirmasse essa condição, aqui confirma. Mova-se em direção à sua felicidade. Em direção da sua felicidade. Aqui eu vejo que o distanciamento é o melhor caminho. A espiritualidade falando com vocês. E aqui a própria carta fala sobre a condição de confirmar essa condição de voar. Para uma condição mais leve. Porque essa base aqui, que você acha que você ainda está dando em relação a esse relacionamento, segurar relacionamento por causa de criança, não é auspicioso, não. Eu vou só confirmar. Confirma essa condição para mim. Ou dá por favor, espiritualidade. Uma mensagem a mais. Vamos ver se vai confirmar ou se vai dar uma mensagem a mais. Sobre essa situação que nós estamos verificando aqui. Eu vejo que essa criança vai ficar bem menos infeliz. Tem ainda a condição do financeiro. Olha aqui a espiritualidade falando. Esse anjinho é essa criança. Eu vejo a espiritualidade dizendo claramente aqui a criança. Já vejo, vai pular as cartas aqui. A espiritualidade dizendo que essa criança vai ser muito mais auspicioso e feliz para essa criança ver vocês em... Não vê-los em desarmonia. Me vinha a palavra aqui, vê-los em harmonia. Talvez não seja possível ver esse casal, ou ex-casal, no caso, em harmonia. Mas pelo menos vai trazer não um contentamento, mas uma paz maior. Uma paz maior do que teria se vocês estivessem dentro do mesmo lar ainda. É muito confronto, eu vejo muito conflito aqui. Não tem mais conversação. Tá vendo? Essa criança talvez ela tenha medo de brigas.
O relacionamento de vocês já se tornou algo envolto em brigas, discussões. E aí faz pior para essa criança. Ao contrário do que você pensa, olha aqui a chave. Essa condição de vocês está sendo um grande gatilho. Essa chave me vê como um gatilho para condições emocionais negativas dessa criança. Ela está crescendo com uma referência negativa do que é relacionamento, do que é paternidade. Tá vendo? Só confirma. Melancólica, depressiva. E a espiritualidade dizendo aqui que isso vai auxiliar nesse processo, sim. Porque nessa condição que vocês estão, essa criança só está sofrendo. Tudo que ela vê a torna envolta em sombras. Muito claramente isso aqui fica para mim. Tá vendo? Aqui como essa espiritualidade, como não? Eu estou sentindo a espiritualidade dizendo que isso aqui é o que acontece se você sair dessa relação. E a espiritualidade dizendo aqui o que permanecerá em relação a essa criança, pelo menos, sobre esse relacionamento. Se vocês permanecerem juntos. Essa criança vai desenvolver muitos traumas. Eu estou vendo aqui, lembra que a chave me deu a condição mental, me condicionou ao gatilho? Principalmente gatilhos no que se refere ao emocional? Aqui só confirma. Essa criança vai crescer com medos, com traumas. Se vocês têm brigas, discussões constantes, essa criança vai crescer com essas lembranças. O próprio relacionamento de vocês, a própria união de vocês vai condicionar gatilhos para essa criança. Vamos voltar com Lenormand, Cigana Esmeralda. Olha o conselho final. Então o divórcio é o melhor caminho, gente. A chave. Tá aqui, a questão é, entre a cruz e a espada, divorciar ou não? Essa é a resposta. Tá vendo? O melhor caminho é o caminho do entendimento. Essa aqui é uma condição até de amor. Talvez você pode estar achando que você está numa condição de desamor, de egoísmo em relação a essa criança, mas não. É a maior prova de amor que você vai ter. E até de amor pelo ser humano. Para que essa relação entre você e esse contexto, né, permaneça saudável. Não posso deixar de considerar aqui que nós podemos estar falando de uma mulher. Porque aqui eu não senti em nenhuma forma gênero. Eu vejo que tem um dos lados que tem uma energia feminina prejudicial, querendo causar algum tipo de desgaste, alienação parental. Então pode ser que a situação esteja invertida, eu estou sentindo aqui. Quem causa esse desgaste seja o homem. Porque quando nós vimos sobre o contexto de para quem eu estou apresentando essa tiragem, não apareceu o gênero. Vamos continuar com o conselho final. Tá vendo? Porque com essa relação está vendo. Nessa condição que vocês estão aqui agora, não está vendo, né? Essa nutrição emocional. Vejo aqui muito claramente a espiritualidade dizendo que é o momento de voar. Sair para condicionamentos mais leves. E a sua intuição já diz isso. Não é para você se deixar levar pelo que o social diz. A chave está através da sua intuição. Quer declarar aqui? Tá vendo? A sua intuição diz que é para você cortar. A sua intuição diz que é para encerrar esse martírio que se tornou a sua vida. Mas aí a sociedade vem com outro condicionamento. A chave é a sua intuição. A sociedade vem com outro condicionamento. Olha aqui. De que o casamento é algo muito auspicioso, né? Financeiramente falando, dá trabalho o divórcio. Financeiramente falando, é mais conveniente ficar casado, porque você tem perda maior sem estar casado. Tem muita gente que vive relacionamento por causa disso. Olha aqui. Não encerra contextos, não inicia novos ciclos,
porque acha que é o fim do financeiro, com a divisão de bens. E aí, às vezes, não vale a pena a sua infelicidade por causa dessa criança. Também. O que você está achando que é um motivo para você permanecer é justamente um motivo para você não ficar. Tá vendo? Mais uma. Tá vendo? Tá sendo nocivo, tá sendo um veneno para essa criança todo dia conviver com isso tudo. E aí talvez você esteja num contexto em que já não existe mais amor e já existe uma relação à parte. Um caso extraconjugal. Essa criança sofre também. Porque talvez essa mulher faça uma espécie de alienação, ou esse homem faz uma espécie de alienação em relação a essa condição, e essa criança cresce complexada não só em relação a esse pai ou a essa mãe, que está sendo o alvo de intriga, o alvo de fofoca, o alvo de não entendimento, e essa criança cresce com uma ideia negativa, negativíssima aqui no que se refere à questão de união. Como se toda união fosse terminar em traição. Aqui eu vejo claramente, se você está nesse vídeo entre a cruz, esse vai ser o título do vídeo. Entre a cruz e a espada. Se você está entre a cruz e a espada aqui, e decidindo, na dúvida se você deve terminar ou não por causa desse contexto, de um contexto familiar, um contexto de criança, aqui a espiritualidade diz que é o oposto. O que está te prendendo a essa união é justamente o que deve te libertar. Não são, hoje em dia, o entendimento já existe muito, um entendimento muito maior em relação a isso. A chave não é a convivência explícita, específica e obrigatória, compulsória. Não. Ao contrário. Às vezes a criança cresce com uma sedimentação emocional muito maior, vendo os pais divorciados, mas entendendo que ali ainda existe uma família. Do que pessoas ali envolvidas no mesmo lar, estão debaixo do mesmo teto e não são uma família. Tá me vendo a mensagem aqui, são animais. Um atacando o outro. 2 cobras, 2 serpentes dentro de casa. E é isso que eu tenho pra vocês, gente. Essa é a resposta, tá? O título do vídeo já está muito bem definido. Para quem estiver afinizado com essa mensagem, deixa aqui nos comentários, tá? Isso vai ser muito importante para eu entender que esse conteúdo está chegando até vocês, está sendo relevante, está fazendo a diferença para poder auxiliá-los de maneira, por assim dizer, terapêutica, né? Que é o meu objetivo, o meu projeto posterior de trabalhar até com as tiradas particulares. Mas é isso. Beijão, até o próximo encontro. Valeu, fui.